Então, agora eu vou fazer aqui sobre a parte 2, pediatria, que eram os temas que faltaram, que está relacionado à puberdade e atraso puberal. E vai ficar faltando obesidade, que também vai cair na prova, mas é mais simples e eu não fiz resumo sobre isso. Então tem que estudar por fora, vai ficar faltando essa parte. Em relação à puberdade e os distúrbios, né, que pode acontecer ali no desenvolvimento puberal. Primeiro, em relação ao conceito, né, a puberdade é aquela transição, né, da infância para a vida adulta e vai acontecer fenômenos como estirão do crescimento. A criança vai se transformar num adulto, né? Vai desenvolver as características sexuais, reprodutivas. É uma fase de transição. Durante essa fase de transição, normalmente o adolescente fica um pouco difícil ali, né? Porque ele vai ter uma labilidade emocional muito grande, que é aquela fase que briga com os pais, quer sair de casa e tal. Por quê? Porque ele vai ter um boom de hormônios no corpo dele que ele não tinha antes, né? Porque o eixo dele, hipotálamo, hipófise e gônadas, estava cessado e ele vai ser reativado nessa puberdade. Então, em relação às modificações hormonais, é importante saber o seguinte. Primeiro, na vida fetal, quando é um feto ainda, ele secreta LH e FSH e a gente pode ter um fenômeno conhecido como mini puberdade. O que é essa mini puberdade? Nos meninos é até 6 meses e nas meninas é até 2 anos. É uma secreção transitória, né, de testosterona e estradiol, que são os hormônios sexuais ali, e isso pode levar a criança a ter uma telarca precoce, que é que se você vai fazer o exame físico ali numa criança, ela tem um certo desenvolvimento de broto mamário, mas depois isso vai regredir, porque essa secreção desses hormônios ela vai ser transitória nesse período. Na infância, o eixo, né, hipotálamo, hipófise, gônadas, ele vai cessar e ele só vai ser reativado na puberdade. Então, o que acontece nessa puberdade? O conceito de puberdade é a reativação desse eixo, que é o hipotálamo vai produzir GNRH, esse GNRH vai atuar na hipófise, a hipófise vai produzir o LH e o FSH, que são chamados de gonadotrofinas, e essas gonadotrofinas vão atuar nas gônadas, que são testículo e ovário, e a partir disso vai ser produzido testosterona nos meninos e estradiol nas meninas. É importante salientar também sobre os genes MKRN3 e o DLK1, que são genes que, se eles estiverem mutados, a criança vai ter uma puberdade precoce central. Então, dependendo, se você notar uma puberdade precoce central, é importante você fazer essa avaliação genética e uma orientação também à família, né? Porque pode ser algo que está passando ali hereditariamente. A puberdade, ela consiste em dois eventos independentes, que é a adrenarca e a pubarca. A adrenarca, que também é chamada de pubarca, e a gonadarca. Então, esses dois eventos, adrenarca e pubarca somados, geram a puberdade. Então, é muito importante saber sobre eles. O que é essa adrenarca, que também é chamada de pubarca por conta dos pelos e tudo mais? Essa adrenarca consiste na ativação da adrenal, por isso a adrenarca, e vai produzir hormônios andrógenos ali virilizantes, que é o DHEA e o DHEAS. E isso vai se manifestar na forma de pelos, púbicos, odor, acne. Então, isso é a pubarca ou adrenarca. Na pubarca ou na adrenarca não tem ativação do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Já na gonadarca tem sim ativação do eixo. Então vai ter sim a produção de estrógeno e testosterona. E a consequência é que nas meninas vai começar a desenvolver mamas, uma leucorreia fisiológica, vai aumentar os quadris ali a partir de uma redistribuição de gordura. E nos meninos vai ter o aumento do volume testicular, né? Mais do que 4 ml. O menino vai passar para G2 na classificação de Turner. E vai desenvolver pelos na face, massa muscular, características ali masculinas. Na prova é importante você saber essa classificação de Turner, que vai classificar a puberdade ali de G1 a G5 nos homens e de M1 a M5 nas mulheres. E as mulheres ali, a puberdade se inicia a partir do broto mamário, né, que é o M2. E nos meninos é a partir do aumento do volume testicular, que é o G2. E o estirão nas meninas, ele acontece em M3. E ela vai crescer cerca de 8 centímetros ao ano ali durante o estirão. E a menarca, né, que é a primeira menstruação, normalmente ela é 2 anos após a telarca, ou seja, ela é 2 anos após o desenvolvimento do broto mamário. Quando a menina tem a menstruação, a partir dali ela tende a crescer menos. Uma observação é em relação à ginecomastia puberal. A ginecomastia puberal ela acontece por conta de um desequilíbrio hormonal temporário, onde se tem mais estradiol e a testosterona demora um pouco ali para subir. Então, o menino ele vai ter uma ginecomastia, só que ela vai regredir quando a testosterona subir. Então, não precisa se preocupar tanto em relação a ela.
Em relação ao desenvolvimento prematuro, eu posso ter uma telarca precoce ou uma adrenarca precoce. A telarca precoce é quando eu desenvolvo essa mama ali precocemente, só que sem outros sinais puberais, sem pelo, sem acne, sem odor. E a adrenarca precoce é quando eu desenvolvo pelos, odor ou relacionados à questão da adrenarca, né, da ativação da glândula adrenal, só que eu não tenho nada relacionado a mamas, nada relacionado a gonadarca. Então, a criança vai estar no M1P2, que ela vai estar, a mama dela vai estar na fase 1 de Turner, só que os pelos vai estar na fase 2. Agora, em relação ao que é de fato doença. A puberdade precoce verdadeira, que é quando acontece os dois ao mesmo tempo, adrenarca e pubarca, ela é uma doença. E ela é dividida em puberdade precoce central e puberdade precoce periférica. A puberdade precoce consiste em que quando a menina entra na puberdade antes dos 8 e quando o menino entra nas puberdades antes dos 9. A puberdade precoce central, você vai ter uma ativação precoce do eixo hipotálamo hipófise gônadas. Nas meninas, normalmente isso é por característica idiopática, não tem uma causa ali definida. E nos meninos é preciso investigar tumor, que normalmente é tumor do sistema nervoso central. Nessa puberdade precoce central, LH e FSH vão estar elevados e o teste do GNRH vai ter resposta positiva. O tratamento é através do bloqueio do eixo, né? Do bloqueio do eixo hipotálamo hipófise gônadas, e isso é feito a partir de análogos do GNRH. Por quê? Porque o GH, na puberdade, ele é secretado de maneira pulsátil. Se eu dou um análogo de GNRH contínuo, vai impedir esses pulsos, a criança não vai entrar na puberdade. Se eu retiro, ela vai voltar aos pulsos e vai entrar na puberdade na idade certa. Agora, em relação à puberdade precoce periférica, então, relacionada a periferias, então já está mais ligado à relação ali com as adrenais. Aqui é muito importante saber que ela não depende do eixo hipotálamo hipófise gônadas, por isso que ela não é central. E uma causa comum disso é a síndrome de McConnell-Bride, que ela cursa com manchas café com leite, ela falou sobre isso, então pode ser que caia como uma das causas de puberdade precoce periférica. Em relação ao atraso puberal, que é o último tema que vai ser tratado, significa que a criança, a gente estava falando sobre precoce, né, antes dos 9 e antes dos 8, agora a gente vai falando sobre o atraso, que nas meninas é depois dos 13 e nos meninos é depois dos 14. Como que eu vou classificar isso? Eu posso classificar como retardo constitucional do crescimento e da puberdade, que é uma causa meio que natural ali, que a criança vai ser saudável, só que ela vai entrar na puberdade de forma atrasada, só que ela vai conseguir atingir a altura adequada e ela vai fazer o estirão adequado, porém tardio, então não requer tratamento, é uma causa natural. E o hipogonadismo. O hipogonadismo é a falha hormonal. Os hormônios ali responsáveis, né, que a gonadotrofina ativa, né, o LH-FSH vai ativar as gônadas, vai gerar testosterona e estradiol, só que eu tenho um problema ali nas gônadas. A partir disso, eu posso ter um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, o problema está ali no cérebro, né, ele não consegue enviar estímulo suficiente, então o FSH e o LH vai estar baixo, não vai conseguir estimular direito as gônadas e a pessoa vai ter um atraso ali puberal. As causas comuns disso é a síndrome de Kalman e ela vai cursar com anosmia. E tem o hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, a minha gônada não vai estar estimulada, hipogonadismo, só que é hipergonadotrófico. As gonadotrofinas FSH e LH vão estar elevadas. Então, embora o eixo central ali, LH e FSH estejam elevados, não tem uma produção hormonal por meio das gônadas. E as características comuns para causar isso é a síndrome de Turner, que é o X0, onde as gônadas da menina ali com Turner, ela vai ser em forma de fita, ovários em forma de fita não vão conseguir produzir hormônios sexuais ali suficientes para que chegue ali a puberdade no momento certo. Então, o hipogonadismo, para você tratar ele, vai ser através de uma reposição gradual de esteroides de forma contínua, e depois da puberdade você vai ter que continuar dando esses esteroides, porque não vai as gônadas da pessoa, né, ali do paciente não vai conseguir produzir o suficiente. Então, basicamente é isso. Para fechar, eu acho que esse aqui vai ser um tema muito cobrado em relação à puberdade, idade de início, quanto deve crescer, sobre o eixo hipotálamo hipófise gônadas é muito importante. Essa questão genética do GNMK-RN3, os estagiamentos de Turner, telarca e adrenarca precoce, a questão
do atraso puberal também com certeza vai cair. O RCCP, que é o retardo constitucional de crescimento e puberdade, foi muito falado. E o hipogonadismo também. Então, acho que esse aqui está entre um dos temas que vai ter mais questões na prova. E caso tenha alguma coisa de errado aqui ou alguma coisa que possa melhorar, quem puder deixar aí nos comentários. Foi um resumo bem direcionado nos pontos principais para que possa servir de orientação, para que caso você não tenha visto algum tema, você estudar a parte. Não mais, quem tiver gostado, tiver ficado até aqui, se puder compartilhar aí para quem ajudar outras pessoas. E muito obrigado. É isso.